Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. Então, hoje nós vamos ler Romanos capítulo 10, a partir do versículo de número 8. A palavra diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, olha o que diz a palavra aqui, né? O que o apóstolo Paulo escreveu, dirigido pelo Espírito Santo aos romanos, ao povo de Roma, né? Que como que invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem creu na nossa pregação? Por isso que Jesus ele disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar a paz, levar as boas novas, né? Levar uma palavra de paz, de esperança para as pessoas. E como diz aqui, né? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Visto que com o coração se crê, né? E a palavra diz ali: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, por isso que a palavra diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque nós somos vulneráveis e o tempo todo. Nós estamos ali, somos tentados o tempo todo a pecar, a falar palavras depreciativas, a falar palavras negativas, né? Nós somos tentados a todo momento, mas nós precisamos ter a palavra no nosso coração. Nós precisamos estar revestidos do poder da unção. Nós podemos e nós precisamos, porque se a gente for ver, nunca será fácil para muitas pessoas crer no impossível de Deus, porque pela incredulidade delas são pragmáticas, insensíveis às coisas que vêm do alto. Quantas pessoas eu ouvi na vida que me disseram: eu não creio em Deus, eu sou ateu, mas creio em tantas outras coisas. Mas em Deus eles diziam que não criam. Então você já pensou essa pessoa no dia do juízo e já falaram de Jesus para elas e elas não gostaram? No dia do juízo, para onde elas vão? Fica a pergunta. E para Deus fazer um milagre em nós, nós precisamos estar dispostos a alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Certamente você se lembra da afirmação de Jesus, né? A boca fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. E é justamente quanto a isso que nós precisamos ser transformados. Quais têm sido as suas palavras nos últimos dias? Essa é uma reflexão para nós. As pessoas que têm conversado com você estão felizes pela forma em que são tratadas?
Ou você conversa com pessoas que uma está reclamando da esposa, o outro do esposo, dos filhos. Há umas pessoas que não têm paz, que o tempo inteiro murmuram, reclamam de tudo, nada está bom, nada está certo, não é assim. Por quê? É o coração delas que está cheio daquilo ali. A boca delas está jorrando o que tem em abundância no coração delas. E o nosso coração, ele só será inundado pelo amor de Jesus quando nós permitirmos a entrada e a habitação dele. Aí nós estaremos prontos para uma nova vida. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus, ele bate na porta. O ladrão não. O ladrão arromba. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós precisamos de desfrutar da liberdade que Cristo nos libertou. Nós precisamos viver este plano de salvação. Pregar a paz, estar em paz, levar a paz para as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso convívio, que elas venham sentir a paz de Cristo que excede todo entendimento na nossa vida. E a primeira experiência que precisamos ter é a da salvação da nossa alma, né? Que inunda o nosso ser com a graciosidade do Senhor. E é uma excelente oportunidade para a gente começar a ter um coração limpo das malezas que carrega na alma há anos, décadas. Quantos anos, quantas décadas, às vezes as pessoas estão ali amarguradas, ressentidas, doentes, mas não se libertam dessas bagagens, dessas malas que carregam, grilhões, pesos, presos em pessoas que às vezes nem lembram que fizeram algo para ela, mas ela lembra o tempo todo, ela está presa naquelas pessoas. Ela dorme com aquela pessoa, ela levanta com aquela pessoa. Então nós precisamos nos livrar, gente, das malezas, daquilo que nos fizeram. Liberar o perdão, viver em paz, viver a paz. Muitas dessas dores, muitas vezes as pessoas deixam guardadas em depósitos que trancam com chaves. E dizem, né, para elas mesmas: ficará aqui, ninguém vai mesmo acreditar em mim, então jamais abrirei. Ou algum segredo, alguma coisa que ela diz que ela não pode contar, mas Deus viu o que foi feito. Então ele precisa que seja confessado. Eu me lembro que um dia eu estava assistindo uma pregação da pastora Tânia Teresa e havia uma moça que fazia hemodiálise, acho que uns 13 anos, se não me falha a memória. E cada vez que ela ia fazer o transplante acontecia algo. Ou ela ficava doente, ou a pessoa que ia ser doadora também adoecia. Sempre acontecia algo, ou com ela ou com o doador. Durante esse período ela nunca conseguiu fazer um transplante, Até que um dia essa moça conheceu a pastora. Ela passou um curso, um treinamento para eles. Naquela época nós não tínhamos, né, os vídeos, né, como a gente processa hoje e passa para o YouTube, e a gente não tinha isso. Então eram fitas cassetes, né? E ela passou um material para que aquela família estudasse. Depois ela foi à casa fazer uma visita. E ela disse que estavam todos aguardando por ela. Tinha pastores na família, tinham pessoas, né, advogados, médicos. E a matriarca da família estava ali. E ela disse que o Espírito Santo havia mostrado para ela que a cura daquela jovem dependia da avó. A avó tinha a chave. E quando ela disse isso, a vovó levantou da cadeira e disse: e eu tenho mesmo. E ela confessou que no passado ela era comprometida com o avô
né, da moça, mas ela se relacionou com o outro rapaz. O avô descobriu na época, era o noivo dela, né, e ele matou o rapaz e enterrou ele. E ele disse para ela: eu vou te dar 2 opções. Ou você se casa comigo e esquece tudo o que aconteceu, ou eu vou preso, saio da cadeia e quando eu voltar eu te mato e te enterro ali junto com ele. Qual você escolhe? A vovó decidiu se casar com o vovô, seguiram a vida, casaram, tiveram filhos e os netos, inclusive essa moça que era a neta dela. Então, por aquele derramamento de sangue inocente que houve lá no passado, entrou essa maldição na família. No momento em que a avó confessou aquele pecado, passaram 3 meses, os rins da neta voltou a funcionar normalmente. Para uma pessoa que por 13 anos ficou cativa fazendo hemodiálise. Então, para você ver que as coisas não são culpa de Deus. Que as pessoas têm um hábito muito feio de culpar a Deus das coisas, mas não é. Algo que alguém cometeu lá atrás no passado, vem a maldição hereditária. E isso sobreveio sobre aquela moça. E se ela casasse ali, se tivesse filhos, ia seguir na vida dos filhos dela, dos netos dela, porque Deus visita a iniquidade até a 4ª geração. Então vocês imaginam, se aquela maldição não tivesse sido anulada ali, e vai saber na vida dos outros o que vinha sobre a vida deles. Isso estava na vida da neta, que foi a mais atingida, mas e os demais? Então nós precisamos refletir nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. No momento que aquela avó reconheceu o pecado que eles fizeram lá atrás, no passado, a neta foi curada. Então, nós precisamos abandonar o nosso passado, as amarguras, as malezas, a falta de perdão adoece. Então, reflita nesta palavra. Deus está nos dando palavras para nós refletirmos, para que nós venhamos entrar no novo ano sem essas bagagens, entrar no novo ano e viver em paz, em alegria, tendo fé, tendo esperança, deixando Deus mudar a nossa história, deixando Deus nos transformar todos os dias. E agora, né? Então, a gente precisa abrir a porta, confessar. O seu coração não é depósito de sujeiras. Renove hoje a esperança de viver uma vida nova, de viver o que Deus tem para fazer na sua história. Tem algo, né, que a gente precisa aprender. Mais do que expor às pessoas aquilo que a gente está sentindo, só expomos aquilo que temos coragem, né, de que alguém saiba. Às vezes é necessário nós convidarmos ali um pastor, a esposa dele, para conversar, para confessar, para falar algo, para que alguém venha orar conosco, um obreiro, uma obreira, uma pessoa de Deus para nos ajudar em oração e dizer: aconteceu isso comigo, eu preciso que o Senhor, a senhora ore comigo, me ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos buscar a Deus, confessar os nossos pecados, abandonar eles. E tem algo, né, que a gente precisa fazer. E não fique preso às mentiras da rejeição, nem às dores da orfandade. Expor a sua dor não é sinal de fraqueza, mas de alguém que quer viver uma nova vida e Deus está pronto para ouvir. Faça isso agora, não perca mais tempo. Coloque diante de Deus: Senhor, o meu coração foi ferido lá atrás, aconteceu isso comigo, eu guardei essa mágoa no meu coração, mas eu quero ser liberta dela, me ajuda. Confessar, chamar alguém para conversar, uma pessoa de fé que vai orar com você, mas não vai te expor, não vai contar para os outros. É uma pessoa que vai te ajudar, que vai te orientar através da palavra. Nós precisamos disso, fazer uma terapia,
ir a um psicólogo, numa psicanalista, se curar de traumas, se curar de rejeições, de orfandade, ser rejeitado, de abusos. Nós precisamos nos livrar dessas bagagens para vivermos algo novo. E tudo isso que muitas vezes nos sobrevém são coisas do passado, escolhas que os nossos antepassados fizeram que estão ainda perdurando nas nossas vidas. Mas no momento em que nós temos o conhecimento da verdade, isso é mudado, isso é transformado. Ore e diga: Senhor, me mostra que maldição tem na minha família. Por que isso não acontece? Por que isso aqui é tão amarrado? Por que a minha vida financeira nunca anda, nunca muda? Gente, é tantos fatores, são tantas coisas que, nossa, a gente podia passar a noite aqui, né? Amanhã aqui, à noite, à tarde, conversando. É muita coisa. São N fatores que acontecem. Como eu disse, podemos passar um dia inteiro aqui, da manhã até a noite, conversando. São tantas coisas, apadrinhamentos, que os nossos pais convidaram pessoas para ser nossos padrinhos, dependendo da vida desta pessoa. O que o padrinho é? Quando o pai e a mãe convidam alguém para ser nossos padrinhos, eles estão dando legalidade para aquelas pessoas sobre a nossa vida. Sempre os pais têm o hábito de dizer, né? Eu vou colocar alguém para padrinho do meu filho, porque se eu vier a faltar, eu sei que eles vão cuidar dele. É uma legalidade no mundo espiritual que é dada para aqueles padrinhos. Não é só dizer, eu sou padrinho do fulano. Não, gente, é uma responsabilidade muito grande. E a maldição que estiver em nós vai recair na vida do nosso afilhado. Então isso é algo muito sério. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que os padrinhos, né, tiveram uma vida errada e foram mapear, foram descobrir, não era coisa do pai, nem da mãe, nem do vô, era do padrinho que estava recaindo sobre a vida do afilhado. Então é algo muito sério, é assunto para muito tempo. Pessoas precisam se libertar de palavras depreciativas que você ouviu lá na tua infância. Você de repente se criou ouvindo, não, esse aí não vai ser nada, tu não vai ser ninguém. E a pessoa se criou com aquilo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas de repente você creu mais naquelas mentiras do diabo que você ouviu lá atrás, quando você era pequeno. Você creu tanto nisso que você fixou isso e hoje você vive ali, paralisado como um parasita, vivendo como um nada mesmo, sem objetivos, sem metas, planos, projetos, porque você criou numa mentira do inferno. Então está na hora de você se libertar de tudo isso, e Deus está nos dando a oportunidade de começarmos um novo ano sem essas bagagens, de deixar isso para trás, de viver o algo novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Pare de viver as coisas velhas. O teu passado você deve lembrar para testemunhar, para dizer, um dia eu era assim e Jesus me transformou. Um dia eu fui assim e hoje eu estou assim. É para isso que ele serve, para que nós venhamos pregar para outras pessoas e para que elas possam ver a diferença em nós, as pessoas que nos conheceram lá atrás e olham para nós hoje e dizem, nossa, essa mudou, esse mudou. Por quê? Porque eles veem a diferença em nós, eles veem o amor de Cristo em nós. Então reflita nesta palavra, reflita nisso durante esse dia. Tire esse tempo para fazer essa reflexão, medita nessa palavra, Romanos 10. Leia o capítulo, fique refletindo. Tudo parte do nosso coração. A palavra diz que ele é uma fonte. Guarda o teu coração em todo tempo, porque dele procede a fonte, a saída da vida. Procede daqui, porque ele vai falar, a nossa boca vai falar do que ele está cheio. E o que um coração cheio de ódio, amargura, ressentimento, feridas, mágoas, amargurado vai falar? Vai destilar veneno. Jamais vai sair algo bom dali.
Mas quando você tem um coração curado, que está em paz, cheio da palavra de Deus, você vai transmitir a paz, você vai levar as boas novas, notícias boas para as pessoas. Você vai transmitir aquilo que você está transbordando. Você vai dar aquilo que está transbordando dentro do teu coração. E que você reflita nisso, ore em cima desta palavra e peça para que Deus te dê direção, para que Deus te mostre o que tem que ser removido da tua vida. Como diz aquele louvor, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Deus quer remover as pedras, Deus quer te chamar pelo nome, quer te tirar da sepultura, quer te tirar do sepulcro. Deus quer te dar a vida e a vida em abundância que Jesus veio conquistar. Então reflita nesta palavra durante este dia, durante a noite, medita, reflita nela. Mude. Peça para o Senhor que você quer ser transformado de dentro para fora. Que haja um transbordar do Senhor na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam curadas, libertas, abençoadas. Que elas comecem esse novo ano, Pai, que está quase começando, vivendo uma vida plena. A vida em abundância que Jesus conquistou para nós lá naquela cruz. Que elas sejam livres, que elas vivam em paz e que elas transmitam a paz e as boas novas. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.